Pessoal, boa noite. Mais uma vez eu queria fazer vocês muito bem-vindos para esse nosso bate-papo aqui com o Ricardo. Ricardo é um parceiro aí de velhos com a Precifica, né? De velhos carnavais, vamos dizer assim, né? A gente toca alguns projetos juntos aí, já trabalhamos juntos, eu como cliente da Precifica, em empresas, né? E usando aí o software da Precifica lá atrás, mais para o começo da Precifica. De lá para cá a gente já evoluiu bastante, né? As ferramentas, as tecnologias, e é isso que a gente quer trazer um pouquinho para vocês hoje aqui. Diogo Favorato, boa noite. Ana, Danilo, Bruno, Leonardo, boa noite aí, pessoal. Então, a ideia aqui é a gente começar, o Ricardo vai falar um pouquinho para a gente, ele vai contar um pouquinho dessa história aí, né, da Precifica, falar um pouquinho da história do Ricardo, quem ele é, como é que essa história começou, né? Ricardo, Muito bom, muito bom. Obrigado aí, Paulo, pela oportunidade, pelo convite. É muito bacana a gente reunir pessoas interessadas aí sobre o tema. Sempre gosto de debater e trocar aí pontos de vista. Bom, hoje eu estou à frente da Precifica, que é uma empresa focada em inteligência de preços. Hoje a gente tem um foco bastante grande no e-commerce, né? A gente ajuda aí as empresas com presença online, principalmente os varejistas, fabricantes, que têm suas marcas expostas no online também, setor de agências de hotelaria, agências de viagem, hotelaria, companhia aérea. Então, hoje a Precifica é focada em inteligência de preços. A gente ajuda os nossos clientes a tomarem decisões com base em dados e a gente ajuda os nossos clientes a automatizarem essas decisões baseadas em dados. Contando um pouquinho bem rápido de mim, o meu background é em tecnologia, né? Então eu tenho formação lá em tecnologia e com o passar do tempo eu venho trazendo uma bagagem nova, que é uma bagagem de negócios, né? Então eu tenho aqui um ponto de vista de que a visão de negócios alinhada à visão de tecnologia traz um ganho muito bom para a gente e acho que isso tem contribuído muito aí para que a gente tenha conseguido levar a tecnologia para o nosso setor aí e gerar resultado com isso. Legal. Bacana. O pessoal está chegando ainda, Chayenne, boa noite. Eduardo, boa noite. O Leonardo, Luciana, Lourenção, Adriana, Rodrigo, boa noite. Legal, gente. Obrigado aí, Ricardo, pela apresentação. Então, o Ricardo é gente como a gente, né, que usa aí no dia a dia e conhece as dificuldades, está sempre com os clientes, então entende o que a gente tem de dificuldade, né? O que se passa aí numa área de pricing, o que as empresas precisam como é que precisam transformar esse dado em informação para que possa ser utilizável, né? A gente usar para otimizar preço. Então, vamos começar. Eu vou pedir para o Ricardo. Ricardo, é o seguinte, vou pedir para você fazer, como a gente conversou, para você falar um pouquinho do IA, né? Por que surgiu essa necessidade, né? Enfim, dar essa introdução aí para como que a gente pode utilizar ou trazer isso para o pricing, né? E aí a gente tem algumas perguntas aqui. Acho que com o que o Ricardo vai falar, talvez já surjam algumas perguntas. Eu quero deixar vocês bem à vontade para ir jogando aqui no post, no chat, as perguntas, e eu vou jogando na tela, tá? E aí o Ricardo vai respondendo, tá bom? Então fiquem à vontade. Se for dúvida aí, podem anotar ou joguem aqui já, que eu jogo na tela e o Ricardo vai ajudando a responder. Perfeito. A gente está falando de inteligência artificial. Eu gosto de explicar primeiro da seguinte forma, né? Eu vejo a inteligência artificial como uma caixa de ferramentas e lá dentro dessa caixa a gente tem uma série de ferramentas. Vamos pensar na caixa de ferramentas mesmo. Você tem a chave de boca, você tem um alicate, cada ferramenta ali dentro daquela caixa tem um propósito, tem um direcionamento específico. A chave de boca, ela funciona para uma situação,
o alicate para outra. Assim, a gente tem o chamado inteligência artificial como se fosse essa caixa de ferramentas, e lá dentro a gente tem essas ferramentas que são, na verdade, modelos matemáticos, né? Então, inteligência artificial, ela tem uma divisão bastante grande de maneiras de trabalho, que são essas ferramentas, né, os tipos de ferramentas, né? E em Price a gente usa algumas delas, né? Não todas, cada ferramenta daí tem o seu propósito. A inteligência artificial começou a ganhar bastante audiência num tempo recente, assim, acho que eu diria há 10 anos ou 15 anos, talvez, apesar de o tema já existir há muito mais tempo, né? Aqui mesmo na Precifica, a gente implementa a inteligência artificial com o uso de alguns modelos matemáticos, alguns deles são modelos conhecidos e abertos, alguns deles lá da década de 30, de 1930, então é um negócio assim bastante antigo, né? O conceito dos modelos não é uma novidade, né? Óbvio que vão surgindo cada vez novos modelos e sofisticação em cima dos modelos antigos, mas modelos antigos ainda são muito usados e vão continuar sendo. Com o passar do tempo, a gente viveu aí, acho que, um ganho muito grande da tecnologia, que foi o poder de processar muitos dados, de armazenar muitos dados, de processar muitos dados. E com muitos dados em mãos, o próximo passo daí era transformar esses dados em informação, né? Gerar interpretações em cima desses dados. A tecnologia vem ajudando com o processamento, principalmente com o processamento na nuvem, né? Cloud, vem ajudando bastante com o processamento, né? Então, a primeira barreira era você conseguir reunir muitos dados, a segunda barreira era, com muitos dados, como é que eu processo esses dados dentro de uma infraestrutura? A Cloud, por exemplo, ajudou bastante nisso, e dado que você tem os dados e tem uma infraestrutura, aí você precisa empregar técnicas para extrair informação. Eu acho que a inteligência artificial ela entra mais ou menos nesse momento, né? Extrair informações num conjunto muito grande de dados, né? De modo que, se você manualmente fosse fazer isso, você conseguiria fazer numa proporção muito isolada, muito pequena. Então, você precisa de uma ferramenta que faça a melhor interpretação possível numa escala muito grande. E aí, estes modelos são construídos dentro dessa caixa, onde cada modelo tem um propósito muito específico, né? Você tem um modelo, por exemplo, de reconhecimento de imagens, você tem um modelo que ele é mais especializado para entender textos, né? E aí, depois a gente pode falar sobre isso, onde a gente, para pricing, precisa comparar o produto no mercado para ter uma ideia de como ele está se comportando fora da minha empresa, né, no mercado, preciso comparar o produto, reconhecer esse produto. Então, tem muitas técnicas, a gente vai falar um pouco delas, mais no detalhe aí. Legal, Ricardo. Obrigado, cara. Gente, a partir de agora a gente queria parar de falar e ouvir bastante também perguntas, dúvidas. Eu trouxe algumas aqui que o pessoal já me fez, mas eu queria que vocês começassem a participar bastante, é importante. Dúvidas que vocês tenham, podem jogar aí que a gente coloca aqui e tira, provavelmente é de mais de uma pessoa. Eu vou começar com uma dúvida aqui que tinham me passado anteriormente. Aliás, um monte de gente pergunta isso, Ricardo. É o seguinte, legal, a inteligência artificial, você até reforçou isso agora, né? Sei lá, os modelos são antigos, né? Coisa bem de lá de trás, né? Até... Porém, tudo isso foram sendo ultrapassadas barreiras, como você colocou, né? Para que essas coisas conseguissem acontecer. E agora que elas aconteceram, uma coisa que o pessoal perguntou bastante melhor, peraí, chegou uma pergunta aqui do Douglas. Estou fazendo o Douglas primeiro. Vou dar a prioridade aqui para o Douglas. O Douglas pergunta o seguinte: para essa análise, precisa necessariamente ter um conjunto
desculpa, ter em conjunto a estrutura de cloud, essa é boa. Por que a gente precisa usar o cloud aí, Ricardo? Perfeito. Não necessariamente, tá? O cloud ele entra no seguinte: para fazer aqui uma interpretação dos dados, né? Que acho que esse é o propósito de tudo, é tirar insights dos dados. A gente emprega então o que eu chamei ali de modelo, né? Que são fórmulas matemáticas, né? E a gente pode rodar, inclusive, no nosso notebook, né? Tem software para isso, inclusive, que você instala no desktop, né? Você pode instalar no seu computador ferramentas de estatística que já tem alguns modelos ali por trás, e você pode subir uma base em CSV, uma base de texto, né? Uma planilha, e esses modelos ali vão ser trabalhados nesse software, ou quem programa também pode codificar alguma coisa no próprio computador. Só que quando a gente vai para uma escala muito grande, processamento em tempo real, que acho que esse é o grande negócio, né, dessa tecnologia, é você não só trabalhar com dados históricos, é você trabalhar online, é você trabalhar em tempo real, aprendendo com os dados que estão chegando, e daí fazer interpretações no menor tempo possível. É diferente de a gente pegar uma planilha, processar no nosso computador, e daí extrair uma informação e tomar uma decisão. Só aí o cenário já mudou, né? O cenário de preços já mudou, o cenário de estoque já mudou, o cenário de demanda já mudou, né? Então, para a gente sair desse gap de tempo e de processamento, e eu falo de quantidade de dados, porque um computador pessoal daí poderia ter essas limitações, a gente vai para os grandes servidores. E aí, antigamente, a gente precisava, eu sou dessa época, a gente precisava ligar no data center, assinar um contrato, aí levava 15, 20 dias para eles instalarem um novo computador, que é um servidor, e aí a gente teria que fazer as configurações nesse servidor. Então, assim, 45 dias depois, eu tinha aquela infraestrutura pronta para daí rodar os dados e poder fazer a utilização. A cloud, ela vem para quebrar esse gap, quebrar essa linha do tempo aí, encurtar esse espaço. Então, a cloud hoje, em 5 minutos, você sobe uma aplicação. Né? Em 5 minutos, você sobe um servidor, até em muito menos tempo. A gente consegue automatizar, inclusive, a criação de servidores, onde dentro deles a gente roda os modelos, gera as interpretações e devolve em tempo real. Né? E isso tudo pode ser integrado. Então, a cloud ela serve para, primeiro, te dar acesso a um poder de processamento muito grande e para você encurtar o tempo de entrega das análises. Tá bom? Espero ter respondido aí. Show de bola, respondeu sim, o Ricardo. Essa capacidade de processamento que o nosso notebook não tem, como você comentou, né, é um dos motivos, né? Como você falou, e toda a integração. Legal. O Eduardo, agora surgiram um monte aqui de perguntas, Ricardo. O pessoal está bem animado com o tema. O Eduardo colocou: o mercado está preparado para usar os dados e tomar decisões estratégicas através deles, né? Está todo mundo aí, ou todo mundo não, mas as empresas elas já estão prontas, seguras de implementar essas soluções. Como é que você vê isso? Você tem um produto que você vende, né, Ricardo? Como é que você vê isso nos seus clientes aí? Antes de mais nada, eu falo uma frase assim: automatizar, a princípio, é fácil. O ponto é se você vai automatizar o erro ou o acerto, né? Então, super boa pergunta. Automatizar é importante, escalar é importante, mas realmente a estratégia por trás é que faz a diferença. E hoje no mercado a gente tem empresas, consultorias, né? Eu tenho aqui a Precifica, tem a Price4You aí, tá o Paulo. Então, existe um ecossistema pronto para ajudar, né, as empresas que querem entrar nisso, que querem ir para um próximo nível. Né? Então, a estratégia é uma coisa que a gente vê que, às vezes, acaba faltando. Então, na minha experiência aqui, a gente ajuda muito com a ferramenta e a gente ajuda bastante no entendimento de onde os nossos clientes querem chegar e dando a direção sobre quais são os melhores caminhos para se chegar lá. Porque não existe um caminho, né? Existem
para quase tudo, existem muitas maneiras de se fazer a mesma coisa. Só que os caminhos que você usa, eles vão gerar resultados diferentes ao longo do tempo, ao longo dessa jornada. Então, a estratégia é um ponto extremamente importante. Se ela não estiver bem acertada, ela pode dificultar o caminho e ela pode, inclusive, te levar para um lugar diferente daquele que você acabou planejando no início do projeto. Legal. A Manoel mandou aí, Ricardo. Com a IA, conseguimos trabalhar em cima de elasticidade de preço? Sim, perfeito. Sobre elasticidade de preço, eu tenho um negócio muito interessante, né? É um tema que eu já estudei muito, né? E quando a gente aprende ali nas matérias de economia, livros de economia, né? Microeconomia, todo o conceito de elasticidade, é muito comum a gente ver na bibliografia aqueles gráficos clássicos da elasticidade, né? Você tem o eixo ali Y de preço e o horizontal de quantidade, né? E aquela curva bem feitinha no gráfico. Acontece que, na teoria, tudo parece mais fácil. Quando a gente traz para dentro de casa dados reais, essas curvas elas não ficam tão parecidas com o que a gente vê nos livros, né? Então, existe um desafio entre a prática e a teoria, né? Dito isso, a inteligência artificial ela ajuda muito nesse processo de entendimento das elasticidades de preço, né? Então, basicamente, a gente está falando de entender como o preço afeta a demanda, né? Então, na nossa plataforma, inclusive, para quem usa a nossa plataforma, isso é tudo muito já tranquilo e transparente, né? Eu sempre falo que o ápice da tecnologia é quando você nem percebe que ela está sendo empregada, né? Ela vem para facilitar. Na tecnologia, a gente entrega isso pronto e os ganhos, né, a facilidade que a inteligência traz, está em, primeiro, conseguir analisar uma quantidade muito grande de dados de histórico, né, de um produto, de vários produtos, fazer correlação entre produtos, né? A gente tem a elasticidade sobre a alteração de um preço afetando a demanda daquele produto, a alteração de um preço do produto A afetando a demanda do produto B, né? Um exemplo clássico disso é o preço da carne do frango, né? Quando a carne sobe muito, a gente começa a consumir mais frango. Essa é uma média nacional, vamos dizer assim. E assim sucessivamente. Então, o primeiro desafio é, como eu falei lá, você conseguir processar um volume muito grande de dados. Daí o IA já começa a ajudar nesse ponto, né? O segundo desafio é encontrar os padrões, né? Porque você pode, numa planilha de Excel, fazer ali algumas análises de elasticidade, mas a sua análise vai ser muito limitada, num escopo muito reduzido. E com a tecnologia de inteligência artificial, a gente consegue fazer isso numa escala muito grande, com cruzamentos muito extensos. Essa é a outra vantagem. E vale pontuar também que os desafios, né, e aí na minha experiência, em trazer a teoria para a prática, envolve não só trazer a teoria da elasticidade para a prática, mas em trazer outras modelagens, outras técnicas, principalmente de estatística, para resolver problemas na aplicação da elasticidade, né? Por exemplo, problemas de viés, né? Quando você tem um dado enviesado, técnicas, por exemplo, para você conseguir suavizar sazonalidade, porque se você pega um histórico de vendas sem fazer nenhum tratamento e desenha ali um modelo de elasticidade, o seu modelo ele pode estar enviesado por conta de uma campanha, por conta de uma sazonalidade, de uma data que foi muito forte. Então, as perguntas, quando você começa a praticar, como é que eu retiro esses outliers? Como é que eu suavizo essas campanhas que estão jogando para cima ou para baixo o meu resultado? E aí vem o emprego também de estatística, que é fundamental
na hora de aplicar a inteligência artificial, tá? Acho muito legal, Ricardo, que a gente já falou aqui de matemática, de um modelo lá atrás, né, lá de trás, inclusive. A gente já falou de estatística e já falou de economia, né? Vamos ver se a gente vai chegar nas ciências, né? Mas é interessante, esse tema é muito bacana porque ele é rico, né? São várias áreas que realmente a gente acaba estudando para precificar, né? E muitas vezes a gente ainda está engatinhando na empresa, né? Então a gente ainda faz, eu olho ali o preço do meu concorrente, e aí eu vou e coloco, né? Eu acompanho, eu cubro, não cubro. E tem um verdadeiro mundo de coisas que a gente pode aproveitar, né? De informação. Só que, claro, tudo isso a gente tem restrição, como você falou, né? Eu tenho uma base de dados gigante, às vezes. Eu tenho 10 anos, 20 anos de dados. Só que, como é que eu trato isso? No Excel, né? Não tem a menor condição. Mesmo que eu trate no Excel com um solver lá, ok, eu vou botar alguns, como você falou, você vai, eu consigo colocar aqui, eu quero que você faça eu desenho um preço ótimo, como vai chegar uma pergunta aqui, mas eu quero que você bote algumas condições, uma quantidade mínima, um volume mínimo, eu quero que você olhe também estoque, eu quero que você olhe o preço do concorrente, só que, ok, você vai poder botar um monte ali, eu lembro que eu brincava muito com isso no Excel, você consegue botar restrições, só que aquela célula que você vai fazer o cálculo no solver, por exemplo, é uma. Né? Você não consegue fazer isso para um conjuntão de dados. Então, pensa assim, quando eu estava 999, o meu concorrente, um deles estava 909, o outro estava 1199. Tá, então, nessa foto, eu consigo fazer no Excel. Mas e se eu preciso fazer várias fotos, vários momentos diferentes? Isso, para fazer no Excel, começa a ficar muito difícil, né? E aí é que o IA entra, os algoritmos entram, e acho que o grande bacana, que eu imagino que você ainda vai falar, que é no Machine Learning, que é a coisa deles irem aprendendo, né? Mais dados, como você falou um pouquinho no início, vão ajudando a esse algoritmo ficar cada vez melhor. Mas vamos lá, para a gente não... Surgiu um montão de perguntas aqui agora. Essa aqui a gente já colocou. A Cheyenne, eu sou de uma fintech de inteligência de mercado e digo que os clientes ainda são muito crus em aspectos de precificação. Às vezes não utilizam margens ou competitividade. Olha isso. Então, a Cheyenne ainda foi um pouquinho atrás do que eu falei. Né? Eu já falei que a gente olha a competitividade. Ela, trabalhando com isso também, ela vê clientes que nem isso utilizam realmente, né? É claro que quanto maior, talvez, a empresa, aí você começa a ter uma estrutura maior e aí, já, às vezes, você vai aperfeiçoando um pouquinho. Mas ainda tem muita gente bem no início. O Eliezer fez uma pergunta aqui. Ô, Ricardo, gostaria de saber como vocês fazem a entrega dessas recomendações para o cliente. Ricardo, assim, gente, eu até queria sugerir uma coisa, não sei se vocês concordam aí, queria sugerir o seguinte, para a gente deixar um tempinho para o Ricardo no final, mostrar na prática, entrar aí no sistema, você consegue fazer isso, Ricardo? Uhum. E aí o Ricardo mostra um pouquinho de como que isso chega para os clientes, que é exatamente a tua pergunta, Eliezer. Ele vai mostrar ali as telas, os gráficos, enfim. Então, fica claro, só para a gente não fazer isso agora, a gente responde aqui algumas perguntas e a gente volta e o Ricardo mostra isso ali para a gente. Vamos lá. O Pedro colocou aqui que já vi que depois responderam aqui falando que também gostaria de saber disso. Como você encontra o preço ótimo a partir do histórico de preços, a partir da elasticidade? Perfeito. Então, antes de mais nada, a gente tem ali um histórico de vendas, né? Eu vou partir primeiro do exemplo onde a gente tem o histórico, porque tem o exemplo interessante onde a gente não tem histórico. Que daí é como a gente constrói elasticidade se a gente não tem a base histórica. É um caso de uso bem interessante sobre isso. Então, dado que a gente tem um histórico de preços já utilizados, a gente consegue chegar até a elasticidade do preço, né? A pergunta é qual é o preço ótimo? O preço ótimo depende do objetivo do nosso cliente, né? Depende do seu objetivo. Eu posso determinar como preço ótimo aquele que me traz mais margem. Eu posso determinar como preço ótimo aquele que me traz mais unidades vendidas. Eu posso determinar como preço ótimo aquele que me ajuda a vender menos, né? Tem várias possibilidades do preço ótimo. Então, é importante destacar isso, que o preço ótimo, ele é ótimo
dado um objetivo, né? E dado suas restrições. Vou dar um exemplo aqui sobre preço ótimo, que é um exemplo um pouco comum, onde você pretende vender menos. Uma das coisas que a gente faz é equilibrar o ciclo, o giro de estoque do nosso cliente. Então, o nosso cliente, ele carrega as restrições que ele tem. Uma restrição é, eu não quero vender uma margem menor que. Isso é uma restrição. Eu não quero que meu estoque fique acima de, né, o giro de estoque, é o tempo de vender todo o estoque. Eu não quero que fique acima de. Não, acima de 90 dias, por exemplo. O meu fornecedor leva 20 dias para repor o meu estoque. Então, o meu estoque não pode ter giro inferior a 20 dias, porque não vai dar tempo de repor. Então, a gente tem uma série de variáveis prontas hoje que são o que a gente chama de restrições. E aí eu tenho um caso de uso bem interessante, a gente inclusive está documentando esse caso. A gente tem um cliente, é um grande player de autopeças na internet, e ele vende, dentre muitas coisas, ele vende airbag. E aí, num determinado dia, ele tem parametrizado todas essas restrições, objetivo de giro de estoque, né, o máximo e o mínimo, as margens, etc. e tal. E aí esse cliente me ligou um dia, perguntando, falou, Ricardo, tem alguma coisa estranha acontecendo, eu estou aqui com airbag, tem um preço ótimo lá sendo recomendado e está em produção, né, porque a gente já troca o preço dentro do e-commerce dele, tem um preço ótimo lá, que ele está baixando, ao invés de aumentar, a cobertura está baixa, né, então, assim, o que a gente quer? A gente quer vender menos para dar tempo de repor o estoque. E ao invés do software aumentar o preço para vender menos, ele baixou o preço. E aí, era estranha a situação, a gente foi investigar. E enquanto a gente estava investigando com o time, as vendas realmente começaram a cair, mesmo o preço baixando. E aí foi uma discussão muito interessante, a gente depois ligou para o cliente e a gente mostrou, né, realmente o que estava acontecendo, que era, na verdade, o software entendendo muito mais do que o que a gente estava interpretando naquele momento. Ele estava entendendo que, dado o histórico, dada a elasticidade do preço, era um produto que a um preço baixo ele não vendia tanto. Aí a interpretação que a gente pode fazer, né, é assim, um item de segurança, um airbag, um item de segurança vendido a um preço tão baixo, não dá a sensação de ser um produto não tão seguro, né? Você não, né, fica com o pé atrás. Óbvio que o software não pensa dessa maneira. Mas olhando toda a massa de dados, ele consegue criar algumas inferências. Ele consegue observar esse tipo de coisa e aí esse é um exemplo de como a gente extraiu um preço ótimo para atingir o objetivo momentâneo, né? Então, existem vários objetivos. No nosso caso, a gente trabalha com objetivos dinâmicos, né? Uma hora o produto ele pode estar sendo direcionado para objetivo reduzir as vendas para dar tempo de repor estoque. Num outro momento, o estoque pode estar muito elevado, produto encalhado, e o objetivo é acelerar a venda. Mesmo abrindo mão um pouco de margem, esse pode ser um objetivo. Tá? Para concluir aqui, existem vários modelos matemáticos, existem cálculos, né, vamos colocar assim, existem cálculos que ajudam a gente a colocar tudo isso em prática, né? Existe um modelo que, se a gente der uma busca aí no Google, a gente vai achar que é análise de maximização. Essa é uma das formas, matematicamente falando, de você adicionar restrições e buscar um objetivo, né? Se o objetivo é vender mais, olhando para a elasticidade, sem afetar a minha margem, como é que eu formo meu preço ótimo? Eu não sei se eu respondi aí a pergunta do Pedro. Pedro, você ficou confuso aí, você coloca aqui que eu detalho mais, tá bom? Essa era a pergunta do Eliezer também, a segunda pergunta dele. Ele, na verdade, manda boa pergunta, Pedro. Também gostaria de saber. Cara, assim, Pedro, fica à vontade, tá? Se quiser
que o Ricardo detalhe mais, mas uma coisa acho que é bem interessante que você falou, Ricardo, que depende, né? É um pouco daquilo do economista, né? Depende. Depende porque depende do que você quer fazer, né? Qual é o preço ótimo? Pode ser um preço muito alto que você não quer vender, teoricamente. Você trouxe um exemplo de que um preço baixo, que pela teoria da elasticidade diz que quando eu baixo o preço eu subo a demanda, né? Na prática a gente vê que nem sempre é assim. Você falou disso há algum tempo, um pouquinho de tempo atrás, né? Inclusive, eu lembro de quando eu estudei isso lá atrás, tinha um termo em latim, né? Acho que era coeteris paribus, acho que era alguma coisa assim, desde que todas as outras variáveis se mantenham constantes, né? E Ou tudo seja, mais constante. então, Exato. cara, isso é quase impossível, né? Quando que tudo mais se mantém constante? Né? Então, eu baixo meu preço, vai sempre subir? Não, e a concorrência, né? E o anúncio, e o início do mês, quando está todo mundo com mais grana. Então, tem um monte de coisas que estão agindo o tempo todo. Por isso que o estudo da elasticidade ele não é tão fácil, e tem elasticidade cruzada, e tem, né, em cima da renda, em cima da... Enfim, tem um monte de coisas. Mas é bem bacana isso que você levantou, porque o preço ótimo, ele depende, né? Deixa eu ver aqui. O Douglas agradeceu aí a tua resposta, obrigado pela resposta lá do Cláudio que você deu. O Rodrigo coloca uma coisa interessante aqui também. Quais mercados estão mais avançados no IA? B2B ou B2C? Olha, eu vou arriscar dizer aqui que o B2C, e vou dizer o porquê eu acredito nisso. Eu acho que assim, ó, vou até colocar a indústria agora na jogada aqui, na explicação. Eu acho que na ponta do B2C, né, as empresas, elas são forçadas a se reinventar e a serem cada vez mais inteligentes, porque o consumidor exige isso, né? Conscientemente ou não. Né? O consumidor hoje, ele está muito mais informado que as empresas. Né? A gente, enquanto consumidor, é muito comum, a gente tá aqui numa loja, abre ali um comparador de preços, um Rappi da vida, um Google Shopping, ou coisa do tipo, a gente sabe o preço de todo mundo para tomar uma decisão. A gente toma uma decisão muito rápido, a gente tem isso na palma da mão. E muitas vezes o lojista não tem isso. Então, quem sofre mais, eu acho que passa a ser o lojista que lida com o cliente final, então, portanto, o B2C, e que também tem muita informação nas mãos. Né? Óbvio que daí tem o desafio de conseguir usar essas informações. E aí, o varejo se reinventando, isso gera uma complicação, entre aspas, né, no mercado B2B, que gera daí para as indústrias. E aqui na Precifica, inclusive, a gente tem a tecnologia para o varejista determinar o preço ótimo para o cliente final, e a gente também tem a tecnologia para os fabricantes conseguirem observar a dinâmica dos preços que é crescente no varejo. Então, à medida que o varejo se reinventa para acertar mais no preço ao cliente final, os preços ficam muito dinâmicos e complica a visão da indústria. Né? Esse é um exemplo do mercado de B2B aí que eu posso dar. Eu li um artigo um tempo atrás que falava de B2B, pessoal usando IA para fazer os bids, né? Eu vou fazer aqui, você me manda sua proposta, eu peço propostas de várias empresas, e aí tem um IA analisando essas propostas para achar a melhor opção, dada várias restrições, vamos dizer assim, né? E aí, cara, é uma utilização em B2B já, né? Embora para a gente fique muito mais claro sempre, é mais fácil enxergar no varejo, né? Eu preciso... Mais fácil. Fica mais claro para todo mundo, mas B2B também tem usado esse tipo de solução. Tem uma pergunta legal aqui do Luciano também, ó. Como vender para alta direção que o investimento IA com segmentação pode trazer melhores práticas comerciais? Você entende que o caminho é a proposta de profitabilidade? Eu acho que qualquer investimento, seja onde for e o que for, precisa ser defendido pelo retorno, né? Daí a profitabilidade, né? Acho que a gente sempre tem que colocar à frente o resultado que a gente está buscando trazer e o custo para gerar aquele resultado. Né?
é como investimentos, né? Eu tenho muitas maneiras de fazer meu dinheiro render no mercado, eu tenho os bancos, os fundos de investimento e assim vai. O que é melhor para mim, dado o retorno e dado os riscos e o tempo desse retorno? É a mesma coisa aqui. Então, a gente costuma fazer muito aqui, do nosso lado, quando a gente está fazendo a venda da tecnologia do IA em pricing, é POC, né? A gente acredita muito no resultado que traz, então, a melhor maneira de mostrar o resultado é você colocar à prova aquilo que você está vendendo. A gente tem uma facilidade, de certa forma, para fazer isso, então a gente coloca lá uma prova de conceito, 2, 3 meses, pluga, roda, né? Faz o comparativo, que também é muito importante, você criar o benchmark correto para conseguir medir o resultado que aquela iniciativa trouxe, né? A gente tem visto bastante dificuldade nessa frente, né? Como medir o retorno, né, desse projeto de IA e como comparar ele com o cenário sem o IA. Então, tem algumas maneiras de se fazer isso, mas tão importante quanto medir o retorno esperado, determinar o retorno esperado, é medir da forma correta o retorno gerado pela iniciativa que é o IA aí, né? Legal. O Eliezer era que me lembrou aqui o termo correto, ó. Só para a gente não praticar a gafe aí e ficar com o termo errado citado por Eles param. Tá legal, obrigado aí, Eliezer. Tem uma pergunta aqui bacana do Luciano. Entendo como o IA consegue, vou até jogar aqui, ó, como a IA consegue encontrar padrões dentro de uma base de dados, etc. Mas como esse processamento é entregue? Por meio de novos números ou algo tipo produto versus produto X pode aumentar o preço. Essa aqui eu acho bacana você mostrar também, Ricardo. Tá, vamos juntar essa e do Eliezer, eu acho que dá para você mostrar lá na solução como é que isso chega para mim, que sou usuário, né? Como é que essa recomendação chega. Essa é bacana também, para a gente fazer isso. Então, vamos lá. Ok, vamos aqui. O Anderson. Quanto tempo de históricos de venda precisa para começar a rodar o algoritmo? Olha, o histórico ele é relativo, né? Você pode ter um histórico de 2 anos com poucas vendas. Você pode ter um histórico de 10 anos com poucas vendas. Eu acho que o ponto é, quanto maior o volume de vendas de um determinado produto, melhor. E aí, o que é maior, né? Eu vou dar uma resposta com um exemplo um pouco diferente. Eu falei que a inteligência artificial é uma caixa de ferramentas e lá dentro a gente tem as ferramentas. Dentro desse mundo de inteligência artificial, existem as diferentes técnicas, existem as diferentes ferramentas. Dentro de pricing, eu posso citar pelo menos 2 que a gente usa, onde uma eu posso aplicar quando eu tenho, número 1, um histórico de preços num tempo longo, pelo menos 1 ano ali, que eu consigo minimamente pegar alguns eventos de sazonalidade. Se eu tiver 2, 3 anos, ainda melhor, porque eu consigo comparar esses eventos ano após ano, né? Então eu consigo comparar o Dia das Mães com o Dia das Mães com o Dia das Mães, 3 anos, e assim sucessivamente. Mas existem muitos casos, e aí vem uma segunda ferramenta, onde eu não tenho esse histórico de preços, penso um produto novo. A gente lida aqui com um segmento de moda. Segmento de moda, a cada X meses você tem uma coleção nova. Então você vai ter lá um vestido, uma blusa, que nunca foi vendido, e portanto não tem o histórico. Então a pergunta é, como é que a gente consegue então usar a inteligência artificial, que todo mundo fala que depende de um volume grande de dados, para um produto que não tem dados históricos? Essa é uma situação. A segunda situação, que cai no mesmo problema, é, eu tenho um produto com histórico de 2 anos, só que ele teve pouquíssimas vendas. Vendeu 4, 5 vezes ao longo desse tempo todo. Então, apesar de você ter um histórico, os dados dentro desse histórico, eles não são estatisticamente confiáveis. Não dá para você usar isso como amostra, né? Então, no final das contas, uma das coisas que a gente faz aqui a gente tem um modelo que detecta o grau de confiabilidade daquele histórico.
Então, se ele tem um histórico e esse histórico ele não é confiável o suficiente, tem poucos dados, ele é fraco, ou se eu não tenho histórico algum. E aí, nesse problema em específico, a gente tem essa ferramenta específica, essa técnica específica, que dentro do mundo de inteligência artificial se chama Reinforcement Learning, né, que na tradução assim é mais ou menos aprendizagem por reforço. Vou dar um exemplo de como é isso na prática. Vocês talvez já devem ter visto vídeo de robô aprendendo. Existem várias maneiras de você fazer um robô aprender, um robô mesmo físico. Existem alguns vídeos na internet que mostram um robô segurando um quadrado na mão, um cubo. Tipo um cubo mágico. E aí ele começa a mexer os dedos. E esse cubo começa a balançar na mão dele. Esse robô, nesse exemplo específico, ele não foi treinado para lidar com aquele quadrado, com aquele cubo. Então ele não sabe como segurar. É como se fosse um recém-nascido, uma criança. Não tem nenhuma informação. Então ele não tem base histórica sobre como manusear o quadrado, virar o cubo e assim por diante. Então ele vai na tentativa e erro. Essa técnica de tentativa e erro, ela se chama Reinforcement Learning. E a gente utiliza isso para precificar um produto que nunca foi vendido antes. Essa é uma das técnicas que a gente usa. Tá? Então a gente tem um modelo matemático que ele é desenhado para você ir testando preços, né? Então não é de qualquer maneira aleatório, né? Então ele tem uma lógica, você vai testando preços, medindo o resultado em tempo real, né? E você vai tomando as próximas decisões em função destes testes. À medida que você vai testando, você vai construindo um histórico. Se a gente não tinha histórico, agora a gente tem. Então você vai testando e vai construindo histórico. O histórico, neste exemplo, pode ser a venda que aconteceu àquele preço ou a não venda. Então, quando você imagina o robô, ele roda e o cubo cai, ele começa a aprender que daquele jeito não serve. E ele vai testando novas maneiras de fazer, até que com muitos testes, você forma uma base histórica, tentativa e erro, mostrando quais são os padrões que dão certo. E a gente faz isso em pricing, né? Essa é uma das formas de a gente construir o histórico de preços quando a gente não tem o histórico ou quando esse histórico ele é muito fraco. Tá? Aí é um exemplo bem bacana aí que a gente utiliza. Legal, legal. Tem outra aqui, da Cheyenne. Vocês acreditam que o melhor para o varejo é pesquisa de campo ou consultas de sites para um comparativo de preços? Olha, eu acho que não é excludente. É certo que cada vez mais os preços em campo, né, das lojas físicas, cada vez mais estes preços são impactados pelos preços do online, simplesmente porque cada vez mais o consumidor está conectado. Então a gente vai ali numa loja física, vai comprar um produto, saca o celular, dá uma comparada para ter uma ideia de preço. E se no online o preço estiver muito abaixo daquele que você está ali na loja física, vendo na loja física, você tende, e naturalmente depende muito da categoria e da urgência, né, para aquela compra, mas você tende a evitar aquela compra, né, se o preço na loja física está muito caro. Então, pelo fato do consumidor estar muito mais conectado, ter acesso muito fácil e rápido à informação, os preços do varejo físico estão sendo impactados pelo preço do online e também pela guerra da logística, né? Guerra, né, no bom sentido, acho que esse ano, mais do que nunca, é o ano da logística, né, para qualquer operação online. Então, o tempo de entrega, a velocidade de entrega de compra online é um diferencial cada vez mais importante. Então, para a loja física, às vezes você está ali na loja física e está vendo um produto ali e tal, uma drogaria, por exemplo. Eu abro aqui o aplicativo em 3, 4 horas, comprando online, chega na minha casa. Então, talvez eu possa deixar de comprar ali na loja, na drogaria, e receber o produto em casa comprando online. Comparei o preço e vi que é melhor online, né? Pode acontecer. Então, eu acho que a tendência é que cada vez mais
os preços fiquem mais parecidos, do online e do offline. Há muito tempo atrás, né, eu tenho exemplos aqui de livrarias, eu ia ali na livraria, comprar dentro do shopping para pegar o livro rapidinho ali, né, em frente ao nosso escritório, entrava na loja do shopping, na livraria, e o vendedor se portava como um concorrente do canal online. Né? Ele tem um preço diferente dentro da loja, né? E aí eu questiono, mas por que eu estou vendo aqui o preço no online? Né? A gente que está nesse setor, a gente entende essa dinâmica, mas quem não está nesse setor, o consumidor, né, final ali, ele vai brigar com o lojista, ele não vai entender o porquê da diferença de preços. O consultor, o vendedor, muitas vezes não está preparado para explicar o porquê o preço na loja física é diferente, e isso gera uma série de complicações, isso gera perda de conversão, inclusive, na loja física. Eu acho que, para responder aqui, acho que é importante ter as duas fontes de dados, para alguns setores mais importantes, para outros menos importantes. Legal. O Ricardo, você falou, cara, assim, só nessa resposta tua aí, a gente podia mais umas 2 horas aqui, né? Porque eu fui bastante tempo varejo, né? Varejão mesmo, né? Inclusive quando usava a Precifica, a gente fazia alguns estudos e a gente percebia, olha, você comentou um pouco disso, eu tenho um concorrente que é o meu canal web, né? O meu site é um concorrente das minhas lojas, porque eu na época, né, eram 2 empresas separadas, nessa minha experiência, e aí eu precificava o físico, esse meu parceiro, né, outra pessoa do Price, da outra empresa, né, ele pesquisava o online e aí fazia preços diferentes, e a gente fazendo estudos, inclusive usando a ferramenta da Precifica, a gente descobriu o seguinte, cara, a gente mesmo, né, o grupo, está jogando para baixo os preços no online e ainda está arrebentando a venda do físico, porque o cliente chega lá com o celular e ele quer aquele preço, né? E não tem como você fazer por causa de política, enfim. Então, acho que a gente sofre um pouco com isso, estendendo um pouco a resposta aí, Chaeli, mas acho que a gente sofre um pouco com isso porque não tem estratégia equilibrada entre os canais, acho que esse é um problema, né? Eu deveria ter uma estratégia para trabalhar com os 2 canais, mesmo que fosse a estratégia de mesmo preço. Eu só vou conseguir ter que sustentar a operação com isso, mas acho que eu poderia acrescentar um pouquinho no que você falou da farmácia, exemplo da farmácia. Eu fiz muito isso, trabalhava, quando eu estava em Goiânia, eu comprava, né, na hora do almoço na farmácia, na rede, e aí eu tinha uma farmácia dessa do lado do meu trabalho. Eu descia, na hora que eu ia embora, passava lá, pegava o remédio e levava para casa. Então, eu nem esperava me entregar. Eu comprava no site para retirar na loja. Agora, como é que você tem preços diferentes se você compra no site para retirar na loja, entende? Então, o consumidor, aí que ele não vai entender mesmo, né? Você cobrar um preço diferente na loja, né? Imagina que um dia, na hora do almoço, em vez de comprar pela internet, eu desço na loja e vou comprar. E é o remédio que eu compro todo mês. Eu falo assim, cara, mas eu pago todo mês no site 40, como é que você quer me cobrar 52 aqui na loja? Né? Então, não, mas é porque a loja... Cara, mas eu compro lá e venho aqui retirar na tua loja. Como é que você não... Entende? Então, acho que precisa dessa estratégia mais conjunta, né, entre os canais. Eu costumo brincar que existe uma elasticidade de canal, que a gente tem que estudar também. É mais uma elasticidade. Verdade. E o foco tem que estar no consumidor, né? Exatamente. O preço é uma ferramenta, né? E o foco não é o preço, o foco é o consumidor. Então, se você pratica preços diferentes, isso gera um atrito na percepção, tá errado, né? Tem um exemplo bacana, outro dia eu vi uma imagem, era uma cafeteria, se eu não me engano era na França, ou algum lugar da Europa, mas eu acho que era na França, e era uma foto da cafeteria. E tinha o cardápio nessa foto, né? Então, alguém tirou uma imagem do que estava na parede do cardápio, estava escrito, era café, for now and to go, né? Então, era o café para você consumir dentro da cafeteria tinha um preço. E
E o mesmo café, se você quisesse levar para viagem, era outro preço. Né? Então, assim, você tinha 2 preços para o mesmo produto no mesmo canal, mas com aplicações diferentes. Né? E assim, aí a lógica, né? Pô, se você vai consumir o meu espaço, vai usar aqui o sachêzinho de açúcar, etc e tal, Wi-Fi é mais caro. Né? Então, o ponto é se você consegue passar isso para o consumidor de modo que você gere valor. Não de que você crie um conflito gigantesco e um problema de percepção. Né? Perfeito, Ricardo. Acho que o grande ponto é isso, não é preço, é valor, né? O cara pode aceitar pagar muito mais. Eu, por exemplo, eu vou ser sincero, eu adoro tecnologia, então eu tentei muito mudar de banco. Saí de um banco tradicional que eu tenho conta desde 98 para um banco digital. Tentei muito, eu fiz força, com vários deles eu tentei. Só que eu te confesso, não tem serviço igual ao banco tradicional. Não tem. Não tem. Então, eu fico indignado de ter que pagar uma tarifa de 80 e tantos reais por mês, tá? Tarifa mensal, né? Porque eu não deixo investimento lá, porque também o banco... Enfim, a gente vai entrar em outra discussão. Mas os melhores investimentos estão no banco, está na corretora, está lá. Então, eu não deixo dinheiro lá. Então, eles... não, mas eu te isento se você trouxer os investimentos para cá. Eu falo, cara, mas eu perco dinheiro. Né? Não faz sentido. Enfim, mas o fato é, cara, te gera tanto problema quando você tenta mudar, tudo bem, eu pago, sabe? Vira isso. É um pouco o que você está falando. Não, pô, cara, agora que bacana, olha o clima, né? Olha, né? Eu sento aqui tranquilo, preciso... Por exemplo, no trabalho, né? Às vezes você está ali na correria, toda hora vem... Quando você é líder, principalmente, né? Toda hora vem alguém te pergunta alguma coisa, você precisa... Não, cara, eu preciso preparar um negócio aqui, preciso de 1 hora. Cara, vai na cafeteria, pede um café, leva o notebook lá e pronto. Cara, valeu, você vai pagar mais por causa disso, entende? É a questão do valor. Para mim, tem um valor que é muito mais do que o do café. Não importa se o café custa 10 reais. Pô, beleza, mas eu vou conseguir. Então, o IA pode ajudar a gente a descobrir essas oportunidades, né, Ricardo? Exatamente. Como é que o meu consumidor consome, né? Por que ele um aceita pagar mais do que o outro, enfim. Gente, eu vou tentar correr aqui, cara, porque tem bastante pergunta. Só para a gente não conseguir responder, mas tentar ser mais rápido. Prometo que eu vou ficar quieto. Vamos lá. Hoje tenho mais dificuldade de vender para o cliente interno do que para o cliente final. Como o IA agrega essa tomada de decisão? Em São Paulo, provavelmente ele estava na empresa dele, né? É mais difícil vender, de repente, as estratégias de prática que ele tenta implementar para dentro do que para fora. Às vezes o consumidor aceita, mas a área comercial é um problema. Esse é realmente um desafio, né? E esse desafio, acho que ele tem origem até num ponto mais amplo, que é cultura, né? Às vezes a própria empresa, ela não está pronta culturalmente. Tem um exemplo de um cliente, uma grande empresa de varejo, online, rede de loja física. A gente começou a trabalhar com eles, e aí o primeiro passo lá era a parte de parametrizar as restrições, né, margem mínima e tal, e para parametrizar a margem, você minimamente precisa da estrutura de informação de preço, quanto custa, impostos sobre vendas, e assim por diante, todas as despesas sobre venda, e assim por diante. E acontece que quem gerenciava os preços era, no caso, a área comercial, lá eles eram verticalizados, então você tinha a área comercial por categoria, então tinham várias divisões, e as áreas eram cobradas por resultado de venda e de margem, mas eles não tinham acesso à formação da margem. Aí não dá para trabalhar, entendeu? Então, virou um problema na empresa na hora de a gente colocar o negócio para funcionar, porque eles nunca compartilhavam essas informações com as áreas que precisavam usar essas informações para gerar o resultado. Né? Eles estavam trabalhando num nível bem superficial, né? O dado já fechado, e aí você tinha muita dificuldade de trabalhar com margem, né? Então, acho que existe um desafio, sim, como o Paulo colocou. Eu acho que a gente volta naquela pergunta lá atrás, né? A gente estava falando sobre a gente conseguir montar o caso de uso, montar a POC, o racional, os resultados que a gente está buscando, né? Para conseguir minimamente mostrar o caminho,
colocar todo mundo na mesma página e aí buscar, né, o aval daquele que está lá em cima que assina. Price é um negócio muito estratégico, né? A gente precisa buscar, né, o sponsor lá em cima, né, o diretor, o VP, o presidente. Se quem está em cima não apoia a iniciativa, é ainda mais difícil de a gente conseguir convencer os gerentes e assim por diante, né? Então, um projeto desse é um projeto estratégico, precisa ter o aval das cadeiras mais lá em cima, e isso tem que ser comunicado, né, e aí envolve a cultura, isso tem que vir desdobrando para dentro da empresa, porque senão não tem força, né? Existem muitas maneiras de se fazer, eventualmente você tem áreas que já estão acostumadas a fazer de um jeito diferente desse que está sendo proposto, e o ser humano é resistente à mudança, é natural isso. E se a companhia não tem o DNA de melhoria contínua, de trazer inovação, de estar disposta a testar novas abordagens, essa própria falta de cultura, né, nesse aspecto, ela vai virar uma restrição nessa adoção aí. Legal. Quais integrações são necessárias para começar a rodar o algoritmo, Ricardo? Olha, dentro da nossa plataforma, a gente minimamente precisa do estoque, né? A gente precisa estar conectado com o estoque, a gente precisa, são basicamente 3 frentes, né? Minimamente estar conectado ao estoque, estar conectado às vendas, né? Eu preciso conseguir ler as vendas, e, por fim, conseguir fazer o output do preço, né? Fazer o preço ideal chegar na plataforma, no RP, no e-commerce. Então, eu acho que aqui a resposta ela não diz respeito a que tecnologia precisa estar conectada, integrada, mas quais são as fontes de dados necessárias para que o modelo, para que a inteligência artificial consiga rodar. Então, eu preciso ter acesso a estoque, preciso ter acesso às vendas, não só o histórico, mas as vendas em tempo real, porque o algoritmo ele aprende online, ele aprende em tempo real. À medida que ele vai recomendando novos preços, estes preços são enviados para dentro do software, que seja a plataforma de e-commerce ou RP. Esses preços são mostrados para o consumidor. Estes preços vão provocar um comportamento de compra ou não compra, e isso volta para dentro desse histórico do algoritmo, da inteligência artificial, né? Portanto, a gente precisa ter acesso às vendas. Se a venda não acontece, eu percebo no histórico que ela não está acontecendo conforme o algoritmo estava prevendo, e mesmo a não venda, mesmo dando errado, vamos dizer assim, isso gera um aprendizado. E esse é um dos grandes pontos chaves da inteligência artificial. É o fato dela conseguir aprender com certo e com errado em tempo real. Só para detalhe, aqui do nosso lado, o nosso modelo ele treina a cada 1 hora. Então, a cada 1 hora, continuamente, a gente faz essa atualização de aprendizagem do algoritmo para todos os produtos. A gente tem clientes lidando com dezenas de milhares de produtos. E isso acontece a cada 1 hora, né, para todos os produtos, continuamente. Então, está aí a vantagem. A gente estava falando lá atrás sobre você ter toda a parte de cloud, né, que ela possa escalar para fazer todos esses cálculos numa escala muito grande, em tempo real, né, de forma assertiva. Legal. Só uma coisa que eu costumo falar sempre, acho que o usuário do Price, né, a pessoa de Price, ela tem que estar mais preocupada com o quê? Dentro da tua resposta aí, né? É criar estratégia, né, Ricardo? O como, por exemplo, as integrações, aí a precifica, né? Assim, o fornecedor da solução, ele dá um jeito, né? Enfim, aí a gente resolve, faz as integrações, isso tudo não é o mais complicado. O mais complicado é o que eu costumo brincar, e o Ricardo falou lá atrás, é a automação do caos. Né? Não adianta eu pegar o caos e jogar para automatizar, né? Isso não faz sentido. Por isso, no processo de Price, no projeto de Price, a gente fala, olha, vamos entender os processos, não existe processo, então vamos desenhar o processo, aí a gente automatiza, né? Não adianta automatizar né, o caos. Eu vou até adicionar
Eu vou até adicionar um ponto. Na nossa experiência, quando a gente está implantando isso, é muito comum o nosso cliente, né, que está implantando o algoritmo dentro de pricing, ele mesmo não ter tanta clareza sobre onde ele quer chegar. Né? Às vezes, o onde ele quer chegar é muito abstrato. A resposta mais comum é assim, eu quero vender mais, não quero ter prejuízo e não quero ficar sem estoque. Né? Então, é muito abstrato isso. Né? Então, você quer vender mais? Até que ponto vale vender mais? Né? Você não quer ficar sem estoque? Qual que é o tempo mínimo de estoque? Qual que é o nível de estoque mínimo? Né? Ficar sem estoque é pelo menos uma unidade ou pelo menos 100? Então, quando você vai entrando no detalhe, né, aí naturalmente existem as dinâmicas que a gente utiliza para ajudar a extrair as informações desse mundo abstrato que está, às vezes, na cabeça do profissional e tal. Legal. POC, quanto tempo, o Ricardo, costuma demorar uma POC para já... Eu entendo que o Rogério está preocupado com uma POC que dê resultados para serem apresentados, para que se possivelmente consiga aprovar a ferramenta. Olha, depende bastante do produto, do setor, né? Mas com um mês de teste, né, de POC, você já consegue gerar uma massa de dados, estou falando pela média, né, mas com um mês rodando, você já consegue pegar uma massa de dados para comparar, né, minimamente comparar com o mês anterior ou com o período anterior. E aí eu falo do mês porque dentro do mês você tem as semanas e os dias com comportamentos diferentes. Né? Dando um exemplo aqui, as vendas elas não se comportam igual no domingo e na segunda, não se comportam igual na segunda e na sexta. Né? Tem empresa que vai ver um pico mais concentrado às quintas, terças e quintas, tem empresa que vai vender mais nos finais de semana. Então você precisa também conseguir percorrer uma linha do tempo mínima para não se concentrar nesses pontos sazonais dentro do mês. Né? A mesma coisa para semanas. Tem setor que é mais impactado, por exemplo, primeira semana, segunda semana. Então, primeira semana, o pessoal recebe o pagamento e gasta mais no supermercado, por exemplo. Então, você também tem essas diferenças de demanda dentro da linha do tempo, e aí, minimamente, um mês seria interessante para usar como amostra do resultado e comparar com o período anterior. Legal. O Diego fala aqui sobre, no caso do supermercado, a venda do e-commerce é baixa em relação às lojas físicas. A loja física tem uma importância muito grande ainda, né? Quais práticas podemos utilizar o IA? Tem algum caso aí, Ricardo, que você lembre de alguma coisa que fez muita diferença para uma rede? Eu vou falar primeiro de uma restrição que a gente mais encontra nesse setor. Né? A restrição mais comum é o fato de a gente não conseguir levar o dinamismo do preço para dentro da gôndola física. Né? Alguns mercados já começaram a utilizar, e aí é mais como piloto, as etiquetas eletrônicas. Então, estou falando da rede física. Né? Então, existe um interesse muito grande, a gente já conversou com várias redes varejistas, por aplicar o preço dinâmico dentro das lojas, mas existe essa restrição das etiquetas. Então, existe uma oportunidade muito grande aí dentro com preço, né, com a dinâmica de preço. Existe uma outra oportunidade também que eu acho que está voltada para o custo. Então, muitas vezes você quer tornar o preço dinâmico, o preço de venda dinâmico, mas você tem como uma das restrições o custo, né? O custo envolvido na venda daquele produto. E muitas vezes, dentro de um mercado, o uso da inteligência artificial ajuda a reduzir o custo operacional. Por exemplo, com reposição de produto, com desperdício de produto. Então, quando a gente está olhando para inteligência artificial no âmbito de pricing, cabe também a gente aumentar o raio aqui de atuação e não se concentrar somente no preço de venda, mas em tudo aquilo que está dentro do preço de venda, incluindo o custo. E aí tem uma oportunidade, acho que
grande dentro desse viés, que é a otimização de custo dentro de supermercados, usando câmeras, usando várias inteligências, né? Tem alguma coisa sendo feita já dentro do mercado. Um outro exemplo que foge um pouco do pricing, mas que afeta, eu cheguei a ter alguma participação num projeto de uma empresa que desenvolveu uma tecnologia que ela captura o planograma do supermercado para a indústria. Então, o supermercado está muito interessado em saber como o produto está disposto na prateleira, na gôndola do mercado, né? A posição, se ele não está faltando, assim por diante. E aí, essa empresa desenvolveu um jeito de você passar com o celular filmando, você filma, né, a gôndola, aí você tem o IA aí por dentro que reconhece os produtos, cria o planograma digital, alimenta a indústria, e isso gera, na linha do tempo, ou tende a gerar na linha do tempo, mais verba da indústria para o mercado, e isso, de certa forma, ajuda nas campanhas e nos descontos que o mercado poderia trabalhar, né? Então, é um exemplo um pouco mais distante, mas que tem a ver com o uso da inteligência artificial numa ponta diferente do preço, que ajuda você a trabalhar no preço depois. Legal. Ricardo, aliás, para o Diego, não sei se seu gestor está junto contigo aqui, ou se você é o gestor da área. Uma coisa que eu adorava fazer quando era gestor da área de pricing, convida os caras para conversar, né? Ouve, bate um papo aí com o Ricardo, com o Rodrigo da Precifica. Cara, eles vão, ainda mais nesse tempo que a gente não precisa nem viajar, né, para fazer uma apresentação, bate um papo, faz, né, meia hora, uma hora de bate-papo ali, eles vão trazer as experiências, e isso às vezes ajuda muito, né? Quando a área de price entende a necessidade, começa a ter, né, porque às vezes eu entendo que eu comecei analista de price, né? E aí a gente fica naquela expectativa, poxa, eu queria trazer essa solução, aquela outra, e às vezes a gestão não está muito aberta. Mas uma coisa que, e talvez por isso, quando eu virei gestor da área, eu era bem aberto. Então, todo mundo que me ligava para apresentar alguma coisa, eu conversava. Porque às vezes você não tem budget hoje, às vezes você não vai usar hoje, é uma coisa que não tem nada a ver contigo, mas daqui a 6 meses passa a ter, né? Daqui a 1 ano você já tem budget. E aí você lembra, putz, tem aquela solução. Então, cara, sempre vale a pena conversar, você conhece mais gente te conhece, é sempre importante. Uma dica aí que eu podia dar. Vamos lá, Luciano, quando você tem um shopper tomando a decisão em parte do varejo, é possível também utilizar os dados para criar um ambiente de shopper-centric utilizando IA? A gente talvez tenha falado um pouco disso da cafeteria lá, né, Ricardo? Você quer complementar? Se eu entendi bem aqui a pergunta, tem um exemplo de uma, se eu não me engano, é da Mesa, tem uma grande rede de varejo lá de fora, né, americana, e eles têm um case bem bacana, mostrando como determinar o preço regionalmente. Então, determinando o preço regional focado na experiência do cliente. Então, porque, voltando ao exemplo que a gente deu, se você tem um preço diferente do on e do off, é a mesma coisa de você ter, como acontece hoje, você tem, voltando em drogarias, 2, 3 drogarias da mesma rede, muito próximas, com preços diferentes. Então, foco no consumidor, né, número 1, como não criar uma experiência ruim, tendo preços diferentes, na mesma rede, na mesma loja, em canais diferentes. E a Macy's, eles têm um case bem bacana, falando sobre a técnica de clusterização, né? É uma técnica de estatística, que é muito utilizado também dentro de inteligência artificial. Basicamente, é você observar uma massa de dados muito grande de vendas, então você pega as vendas de toda a companhia, de toda a sua cadeia de varejo, né, das lojas espalhadas, poderia também incluir dos canais online, marketplace, assim por diante, mas você analisa ali um volume muito grande de vendas, e o seu desafio é entender como os preços se comportam em diferentes canais. Porque você pode ter um preço que ele funciona mais quando ele está alto numa
numa zona da cidade mais nobre, né? E se você está numa região um pouco mais afastada, uma zona não tão nobre, talvez aquele patamar de preço não funcione tão bem. Então, existe uma técnica chamada clusterização, que é, na verdade, a busca por padrões dentro de uma massa de dados. E esse case da Macy's, depois, quem quiser vale até buscar, é o pessoal da Macy's apresentando como eles utilizaram essa técnica de clusterização para identificar lojas que se comportavam de formas parecidas. Basicamente, você pegar um gráfico assim, plotar vários pontos dentro dele, e aí você aplica esse modelo para ele separar esses pontos. Então, ele deixa aqui um grupo que é mais parecido, aqui outro grupo e aqui outro grupo. Então, assim, você agrupa, né, lojas com comportamentos parecidos, e aí você consegue endereçar decisões de pricing para grupos distintos. Você pode ter o mesmo preço, ou a mesma técnica dinâmica de preço, no grupo A, mas uma técnica diferente de preços no grupo B. Tá? Esse aí é um exemplo prático que eu trago aí. Legal, legal. Gente, vamos fazer aqui duas coisinhas. Peraí, deixa eu só... Aqui. Então, eu vou jogar aqui na tela. Só para comentar, o Paulo falou, aconteceu comigo. Fui na Fast Shop, olhei com o vendedor, tal, olhei o preço no site, estava muito mais barato. Comprei no site, retirei na loja na frente do vendedor. O vendedor quis te bater. Né? Ele provavelmente não demonstrou, né? Mas naquela hora ele ficou com muita raiva, né? Perdi a venda, o cara comprou aqui e eu perdi a venda para o site. É aquilo que o Ricardo falou, né? O site é meu concorrente, né? Então, infelizmente, acontece bastante. Tem uma pergunta aqui, que foi bem perguntada lá por alunos do curso, eu vou colocar aqui, ó. Acho que você falou um pouquinho, Ricardo, mas o IA só dá para usar no varejo? Não, só no varejo não. Ele pode ser usado, na verdade ele já é usado em tantas coisas, né? A gente falou de Instagram, ele é usado no Instagram, é usado no Facebook, lá a parte de reconhecer o amigo, né? Que aparece a fotinho e tal. Netflix. Então, por trás dessas recomendações, por trás disso tudo, tá rodando o IA. Existem algumas coisas mais futuristas, outras menos futuristas, todas rodando inteligência artificial, né? Acho que essa parte de recomendação é menos futurista, a gente já está acostumado a ver isso no dia a dia, bem legal. Eu vi uma utilização esses dias muito legal, se eu não me engano é na Nova Zelândia, eu não lembro se é na Austrália ou na Nova Zelândia, é a maior estufa do mundo. Então, existe uma estufa que é do tamanho, se eu não me engano, de 40 estádios de futebol, e lá é completamente automatizado, não tem uma pessoa cuidando de toda a parte de plantio, etc. Então, usando inteligência artificial, lá eles controlam o clima dentro da estufa, a iluminação, né? Toda a parte de praga, a parte de poda também são robôs com braço mecânico, então, inteligência artificial, né, nesse caso bastante futurista, mas é real, já é utilizado. Está sendo aplicado em muitas frentes, eu acho que é um tema que se a gente olhar para trás, ele está em alta, mas eu imaginando o que tem para frente, acredito que a gente não está nem no começo. Eu acho que a gente vai ter aqui uma transformação muito grande em tudo que é setor. Acho que o mundo inteiro está buscando ainda as aplicações em tudo que pode em tudo que pode utilizar as técnicas de machine learning, etc. e tal. A gente tem os carros autônomos que para dirigir sozinho precisam reconhecer os objetos na rua. Aí tem inteligência artificial. A gente tem laboratórios hoje fazendo reconhecimento de diagnóstico, né, a partir de raio-x ali, usando inteligência artificial, né? Então tem exemplos desses hoje já práticos. A gente tem bastante exemplos no campo, né? Tratores fazendo colheita automaticamente.
né? Então, a parte mecânica, autônomo, tratores autônomos. Você tem drones fazendo inspeção de campo, inspeção de praga. Esses dias eu conheci uma empresa muito interessante, eles usam imagem de satélite, daí tem o reconhecimento de imagem, então imagem de satélite, para detectar as áreas mais promissoras para você explorar uma colheita, né? Então, quero investir em soja. Onde estão as terras mais propícias para a soja nesse território, dado a clima, dado uma série de fatores. Então, eles compram imagens de satélites, usam inteligência artificial para fazer reconhecimento de padrões, etc. e tal, e gerar recomendações para mercados de investimento e assim por diante. Então, a aplicação tem um monte, né? Às vezes falta criatividade, né? Se a gente tiver criatividade, tem bastante coisa que a gente pode usar. Exato. Legal, legal. Isso me lembra as aulinhas de Excel lá atrás, né? Que a gente aprende o basicão lá, a formulinha básica, você precisa de criatividade para juntar as fórmulas. É basicamente a mesma coisa, né? Nesse ponto. Legal. Tem mais coisas aqui. Ó. Quando vocês fazem a pesquisa de concorrentes online, já calcula o valor do frete e o preço dos juros no parcelamento. Eu vou pedir... Essa aqui a gente responde lá na plataforma rapidinho, o Ricardo, pode ser? Pode ser. Acho que a gente mostrando lá na coisa vai passar. Se por acaso sentir que não respondeu, Bruno, aí você manda aqui no chat, a minha não respondeu ainda não entendi e tal, que a gente foca nela. É só porque eu acho que na plataforma dá para mostrar. Vamos lá. Poderia responder a pergunta do Diogo Favorato, eu também gostaria de saber. O Danilo colocou. Danilo, a gente já respondeu do Diogo, né? Eu acho que é do supermercado, do Diego Favorato. É do supermercado, o Ricardo falou a respeito, e algumas coisas que a gente pode tentar vender, né, internamente, que a IA pode ajudar. Além disso, a mesma coisa que eu falei para ele, eu falo para você, Danilo, se você for o gestor, chama esses caras para conversar e ouve. Cara, chamar para conversar não quer dizer que você vai comprar ferramenta, que você tem dinheiro para comprar ferramenta, nada disso. Bate um papo, entende, vê o que pode ajudar, se faz sentido, e aí, enfim, você fica com conhecimento. Conhecimento ninguém tira da gente, né? Se não foi essa a pergunta, Danilo, aí você, por favor, coloca aqui de novo que a gente responde. O Paulo agradeceu, obrigado, parabéns pela palestra. Eu vou fazer um jabá aqui, ó. A Kátia Cerqueira. Parabéns aos palestrantes. O like, pessoal. Isso aí, gente. Vamos lá, tá no YouTube. Dá uma clicadinha lá no like no vídeo, né? Vamos dar uma força aí. Bacana. Obrigado, Kátia. Deixa eu ver aqui. Legal. Acho que aqui a gente esgotou as perguntas. Vamos mostrar a ferramenta, Ricardo? Vamos sim. Então, eu acho que tem umas perguntas que na ferramenta a gente ajusta. Beleza, deixa eu abrir a minha tela. Eu vou mostrar alguns exemplos aí, se o pessoal aí quiser fazer algumas perguntas, aí eu vou direcionando, tá? O que a gente está vendo aqui é o exemplo de um produto que é um fogão, colocando um zoom aqui, ó. Um fogão da Brastemp, né? Então a gente tem a informação de preço aqui na linha do tempo, né? Eu tenho as lojas, algumas lojas sendo monitoradas, eu tenho a Amazon, eu tenho Ponto Frio. Eu estou vendo aqui o preço por dia, né? Então eu estou vendo o último preço praticado, eu posso ver o menor preço praticado, né? A diferença é que quando a gente olha o menor preço praticado, né, dentro de um dia, a gente faz várias capturas de preço. Então, o menor preço praticado aqui, ó, pela Amazon no dia 7 foi 1.700, né? Enquanto no Ponto Frio 1.300. Então, tem toda uma dinâmica de olhar o preço aqui por dia. Eu posso olhar o preço, sei lá, pegar ontem aqui, ó, preço ontem, né, um dia, e aí eu começo a ver hora a hora o dia de ontem. Olha como o preço aqui, ó, ele sofre oscilação ao longo do dia. Olhando aqui o extra. Então, os preços são muito mais dinâmicos do que o que a gente imagina. É que a gente, enquanto consumidor, não consegue enxergar todo esse dinamismo. Mas aqui, ó, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o preço mudou ao longo do dia, né, no extra. Aqui embaixo a gente tem, então, a posição mais recente, né, às 8 horas da noite, o preço no extra, sendo vendido a 1.559. Eu sei aqui o frete, ó, aqui eu tenho um exemplo do frete nas Casas Bahia.
para entrega nesse CEP aqui. Então, isso aqui é um exemplo bem simples, né, de como a gente mostra informação. Isso aqui a gente pode acessar numa base de dados também. Então, aqui nas Casas Bahia eu estou vendo o frete, 2 opções de entrega. Entrega normal, uma agendada. A normal, 4 dias, a agendada 16 dias. E dá para ver também se a gente tem sellers, olha que legal. Dá para abrir aqui. Então, eu estou vendo que é vendido por Brastemp e também é vendido por Gazin. Tá? Aqui dentro com preços diferentes. Ó. O mesmo produto com preços diferentes. Essa é uma visão aqui do... Aí a gente está falando de marketplace, né, o Ricardo? Marketplace. De repente o marketplace da Casa de Bahia, onde eu tenho vários sellers diferentes lá dentro, vendendo por preços diferentes. Exatamente. Então aqui é um produto, né? Mas eu poderia ver aqui vários produtos, né? É só ir clicando aqui, navegando nos produtos. Tem visão por produto, visão por loja, visão micro, visão macro. Então tem bastante coisa. Enquanto carrega aqui, ó, deixa eu mostrar um pouco do cockpit aqui do inteligência artificial, né? Eu separei alguns exemplos aqui. Esse aqui é um produto sendo precificado, tá? Esse aqui especificamente é um exemplo, eu vou explicar aqui por alto. É um exemplo daquilo que eu falei, que é como eu precifico um produto que não tem histórico, ou que o seu histórico é muito fraco, pouco confiável. Então, basicamente, aqui a gente está mostrando o seguinte: para um produto específico, eu consigo ver o resultado, né? A gente teve uma pergunta aí, como é que a gente mede o resultado, como a gente prova, como é que a gente vende isso para dentro da companhia. Então, aqui, minimamente, a gente já está trazendo um comparativo mensal, posso olhar por mês, por dia e tal. Então, eu tenho como indicador aqui, margem percentual, eu estou entregando 42% nesses últimos 30 dias, comparado a um mês antes, eu agora estou com 1 ponto a menos de margem, né? Então, agora eu estou um pouquinho abaixo em relação ao período anterior. Margem absoluta aqui, margem bruta, né? Estou ganhando. Receita, quantas unidades foram vendidas, qual é o ticket médio e quanto que eu estou convertendo. A conversão, ela está olhando acessos à página do produto versus as vendas. Né? Então, como que eu estou de conversão? Então, eu estou entregando margem e faturamento acima do período anterior e estou um pouco abaixo do ticket médio, um pouco abaixo da conversão e assim por diante. Aqui eu estou vendo o histórico de vendas desse produto. Basicamente, essas duas linhas, essas duas barras são receita e margem. Tá? Nota que nesse período aqui, ó, a gente tem uma frequência um pouco menor de venda. Então, cada barrinha no dia. Tá? Aqui começou a ficar um pouco mais concentrado, um pouco mais frequente as vendas. Aqui eu tenho os preços praticados por dia. Então, cada ponto verde é um dia. Essa barra maior aqui indica que nesse dia o preço flutuou entre, digamos aqui, 150, na verdade 130 e 150 aqui. Né? Aqui flutuou pouco e assim sucessivamente. Então a gente está aplicando vários preços. Então aqui mostra os preços utilizados. Aqui a gente mostra os acessos lá no e-commerce, na página desse produto. Né? Se os acessos estão aumentando ou diminuindo. Aqui eu tenho uma visão do estoque em tempo real, tem 442 peças em estoque. E aí eu vou dar um salto agora para esse pop-upzinho aqui. Esse pop-upzinho aqui, o que ele mostra? Na linha do tempo, a gente vinha com um preço quase que fixo aqui, de repente, a inteligência artificial começou a testar vários patamares de preço. Então, nesse dia, ele testou vários preços nesse intervalo, e assim sucessivamente, e chega um ponto aqui que ele cria um histórico mais consistente, representado por esse período aqui, e daí ele começa a praticar o mesmo preço sempre, que é o preço que está entregando o melhor resultado. Né? Na plataforma, a gente tem aqui o preço do custo, a gente tem a margem mínima, está aqui embaixo, ó, 42% de margem mínima. Eu tenho uma margem máxima, né, para o preço também não subir muito. E aí o pop-up está em cima e mostra outras telas do preço ideal, que é o preço ótimo. Ele mostra aqui, ó, que ele está no modo de aprendizagem ativa, né, que é um modo onde a gente não tem dados suficientes. Né, e aí ele trabalha dessa maneira em tempo real. Tem outros exemplos, né, tem um exemplo de quando você tem
um estoque muito elevado, né? Por exemplo, aqui, ó. Então, esse nosso cliente, ele parametrizou que o estoque dele tem que ir no máximo até 700 dias, né? 2 anos aqui. E ele não vai repor o estoque, por isso aqui está 0. O sistema já dá um alerta, faz uma observação aqui embaixo. Ele está dizendo que no ritmo que está vendendo a cobertura está muito ruim, né? A gente estima vender isso em 1.600 dias, então está muito ruim. Então o software ele vai trabalhar aqui, está escrito, não sei se dá para ler, ele vai reduzir, ele está buscando um preço para reduzir a cobertura do estoque, né? Isso tudo usando inteligência artificial em tempo real. Aí, interessante que, nesse caso, a gente tem um histórico de preço. Preços que já foram utilizados pelo algoritmo. Assim, a gente consegue começar a construir alguns parâmetros de elasticidade. E é muito importante também dizer que existem muitos modelos no mercado, modelo matemático, alguns a gente vai desenvolver, outros a gente vai trazer no mercado. Mas é muito importante a gente sempre trazer isso para a nossa realidade, estressar e fazer as adaptações necessárias para atingir o resultado que a gente quer. Aqui dentro da Precifica, a gente traz aqui um conceito de elasticidade, que ele é um pouco modificado do padrão, né? Então, basicamente, a gente traz aqui os preços praticados, e ao invés de trazer as quantidades aqui embaixo, a gente traz o volume médio. Então, essa bolinha aqui, ó, ela indica que a gente vem ao preço de, digamos, 78, tá mais ou menos aqui, a gente vende em média 1 unidade por dia. Então, eu não estou falando já de quantidade, estou falando de frequência. E a bolinha, que é o tamanho da bolinha, ela indica efetivamente a quantidade. Então, eu vendo muito mais aqui, muito menos aqui nessas bolinhas. E aí, observa que com a mesma frequência eu consigo vender a um preço de 74, talvez aqui, ó, quase 75, e a um preço de 80, quase 80, né? Um pouco menos. Então, é um dos conceitos que a gente traz aqui na plataforma, né? Essa é a maneira que a gente mostra a informação para o nosso cliente, mas efetivamente, o nosso cliente não precisa fazer nada, né? O nosso cliente ele só trabalha dando os parâmetros, os objetivos para a plataforma, a gente mostra tudo isso para o nosso cliente, mas na prática o software está tomando conta de tudo, mostrando o rumo das coisas, e o nosso cliente não precisa ter intervenções aqui. Então, a gente está mostrando o resultado, né? Como que a gente está entregando o resultado agora. Então, está melhorando, né? O verde aqui, ó. A unidade vendida 6% acima do mês passado, 7% mais de receita para esse produto em específico. Aqui, dia a dia, como que a gente está entregando a margem. Então, a margem ela cai um pouco, depois sobe. Aqui, os preços praticados, os acessos à página do site. Os acessos, page views, né, isso é bem interessante, porque às vezes você consegue vender aquele produto justamente porque você não atraiu, né? Então, às vezes você não vendeu porque o preço não deu certo, né? Então teve tráfego, as pessoas chegaram na vitrine, olharam o produto e aquele preço não ajudou a vender. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é você nem conseguiu gerar o tráfego para que as pessoas vissem aquela vitrine. Então, são duas explicações diferentes e dá para usar o conceito de elasticidade nessas duas vertentes, né? A elasticidade do preço, né? Dado um preço, como eu reajo às vendas, e dado um preço, como é que eu atraio essas pessoas para dentro do meu site, por exemplo, em campanhas. E aí, com acesso à demanda, né? À navegação, aos acessos ao site, a gente consegue fazer esse tipo de medição. Ricardo, acho que passei aqui as perguntas que o pessoal tinha colocado e acho que a gente respondeu. O pessoal tinha pedido muito como é que você apresentava isso para o teu cliente, né? Todo mundo preocupado com, ok. Acho que a grande preocupação mas com que eu preciso me preocupar, né? Com nada, né? Acho que a grande preocupação é escopo do projeto, né? Ok, o que a gente vai fazer? Quais são as métricas? Quais são as restrições? O que a gente vai... O que de inteligência que vai para o projeto? E aí, a partir daí, vamos chamar assim, eu costumo brincar, né? O robozinho ele vai pensando, né? Testando as possibilidades até achar um preço ótimo. Acho que é muito legal aquele gráfico que você mostrou, que você vinha numa linha reta
humana, vamos chamar assim, né? Uma linha reta do Paulo precificando. Normalmente eu deixo esse cara aqui, é um cara curva C, que eu não olho com tanta frequência, então ele fica lá, tem 2 anos que ele não muda de preço. Está lá, quem tem muitos SKU sabe do que eu estou falando, né? Está lá naquele mesmo preço e tal. E aí, de repente, dá aquela movimentação, né? Que é justamente a IA tentando achar, tentando otimizar o preço, fazendo teste, e aí depois volta de novo para uma coisa mais linear, que é agora eu achei um preço ótimo, vamos seguir aqui até que se mude os parâmetros, até que ele faça, em algum momento, faça um novo teste para ver se ainda dá para otimizar ainda mais, né? Enfim. Tem um ponto bacana aqui para encerrar aqui esse racional. Quando a gente fala da elasticidade, né? Aqui a gente tem o histórico dos preços usados, né? Aqui a gente está mostrando o seguinte, no e-commerce o preço é esse agora, R$ 146,10. E o IA está recomendando um preço R$ 143,20. Então, como o software roda os refreshes a cada 1 hora, esse preço vai ser aplicado no e-commerce dentro de instantes. E observe que esse preço, R$ 143,20, ele nunca foi usado. Se a gente olhar aqui nessa tabela. Então, essa outra parte bacana do IA, né? Ele consegue, através dos modelos matemáticos, encontrar pontos de preço, pontos ótimos de preço, que nunca foram usados. Dado o histórico, a gente começa a projetar curvas de preço ótimo, curvas de tendência, e tudo isso é tratado pelo modelo, e a gente consegue começar ali a encontrar pontos novos, né? O que manualmente seria bem difícil de fazer continuamente para um produto. Agora imagina fazer uma escala de dezenas de milhares de produtos, né? Exatamente o que você falou, Ricardo. Aí não sei se talvez eu vou falar uma gafe, cometer uma gafe, você me corrige, mas talvez a gente para de falar de um preço ótimo e fala num range, né? Num range ótimo. Na verdade, não seria só um ponto de preço, né? Aí ela vai ali testando e fala, poxa, aqui eu tenho uma oportunidade. Nunca fizemos esse aqui, vamos ver? Né? E é exatamente o que você falou. No Excel eu não consigo fazer isso, né? Aquele exemplo que eu trouxe lá do início. Cara, eu consigo tirar uma foto e fazer, qual é a previsão da demanda se eu tiver 999, o concorrente A tiver assim, o B tá... Tá, mas isso está mudando o tempo todo, como você mostrou no gráfico, né? Exato. Essa variação o tempo todo, eu não consigo fazer isso no Excel. Como é que eu faço o Excel rodar isso? Não dá. Então, aí vem essa solução para poder implementar isso, né? Pode falar. E aí você vem, por exemplo, veja, por exemplo, o varejo, sei lá, de moda. É um que tem muitas complicações, né? Pega, por exemplo, a grade de produtos. Né? Você tem um vestido que ele tem várias cores e cada uma das cores tem vários tamanhos. Então, você tem um produto que, às vezes, tem 25 SKUs embaixo, 25 modelos do mesmo produto, cores e tamanhos. E aí, como é que você precifica isso? Você determina o mesmo preço para tudo? Você determina um preço ideal para o tamanho que vende mais? Né? No caso de artigos esportivos, tênis, via de regra, o preço é determinado pela cor, porque tem uma cor que vende mais. Né? E o mesmo preço, via de regra, para todos os tamanhos. Mas dá para fazer o preço até no nível do tamanho. Né? Hoje a tecnologia faz isso, parametrização. Estoques. Dentro do e-commerce, você tem a oferta que ela é vendida no próprio e-commerce, aquela oferta ela está exposta no marketplace, ela está exposta no Google Shopping, ela está exposta em vários diferentes canais, e eventualmente, na loja online, no e-commerce, você tem estoques separados. Né? Então, também, como é que eu trato o estoque? Isso tudo o algoritmo consegue fazer. Eu consolido todos os estoques para o meu e-commerce, então eu observo um montante grande de unidades no meu estoque para determinar o preço ideal no meu e-commerce, ou eu vou olhar só o estoque do e-commerce, não vou olhar o estoque do marketplace, porque no e-commerce eu quero ter um preço e no marketplace eu quero ter outro, dado que as demandas são diferentes, dado que as elasticidades são diferentes. Então, a gente já falou que é complexo fazer um produto, agora fazer um produto com uma grade grande, em canais distintos, começa a ficar impossível de se fazer, né? Aí vem o ganho da inteligência artificial.
Com qualidade, cara, é incomparável, né, o que você tem de ganho da IA. Então, para quem perguntou um pouco mais no início, né, algumas pessoas acho que têm essas dúvidas, pô, mas como que eu faço, como é que eu vendo, né, uma ferramenta dessa internamente? Cara, o ganho que se tem com a escala é absurdo. Ah, Paulo, mas eu não consigo você não precisa se preocupar com nada, né, cara? A Precifica está lá processando para você, né, esses dados todos que você tem, e ela está te trazendo inputs. Olha, né, se você quiser, como o Ricardo colocou, ela está, inclusive, precificando o e-commerce para você, né? Então, ela consegue alterar, claro, se vão fazer integrações, ela consegue alterar o preço. Então, eu já trabalhei com a Precifica, não nesse modelo de precificar para a gente, só usando o dado, né? Então, você vê que tem N possibilidades. Tem algumas perguntas aqui, Ricardo. Ricardo, os únicos inputs são preço e data? Não são os únicos. Pode falar. Não são os únicos, né? A gente tem um histórico de vem data e preço praticado, mas quando a gente fala de preço, importante também destacar que dentro do preço a gente tem outras variáveis, né? A gente tem os descontos utilizados, né? Então, eu posso ter ofertado ao preço de 100, mas aí você tem o site que tem um cupom de desconto. Aí, na primeira compra, 10%. Então, eu atraí por 100 e efetivei a venda a 90. Então, isso também implica na modelagem, né? Então, 100 é o preço que atrai, mas efetivamente 90 é o preço que vendeu. Então, você tem política de desconto. Falando em preço, a gente também tem preço de custo. Né? Eu tenho preço que foi vendido, mas eu tenho preço de custo, eu tenho unidades em estoque, eu tenho a formação do preço, como é que o meu preço é formado para eu conseguir controlar a margem. Não é só controlar o preço de venda, né? Controlar o preço de venda em função da margem. Então, também se eu não tiver a modelagem correta para formar o preço, a partir do custo, despesa sobre venda, margem, markup e assim por diante, para formar o preço, a gente também tende a precificar de forma errada. Eu mostrei ali também page views, né, outro input importante, que são os acessos na página do produto, que não tem a ver com o preço, mas tem a ver com a demanda, né? A atratividade. Quantas pessoas são atraídas para dentro do produto para daí decidir clicar no comprar. Então, o frete também é uma informação super importante, porque muitas vezes você tem um produto que tá bem promocionado, mas com um prazo de entrega muito longo, e talvez o tempo de entrega seja um impeditivo para você converter aquelas vendas, né? Legal, Ricardo. O Eliezer pergunta: vocês precificam o setor rodoviário? Sim, a gente tem alguns clientes nesse setor, inclusive é um produto mais recente da Precifica. A gente tem lá o monitoramento do setor rodoviário, a gente tem do rodoviário, do aéreo, hotelaria, mas a gente tem o monitoramento do setor rodoviário, e aí efetivamente a precificação é um projeto em andamento. Esse projeto ele não está disponível no momento, mas é algo que a gente está trabalhando aí para entregar para esse setor. Para o setor rodoviário, hoje, a gente está entregando um monitoramento, né, que já é uma base bem rica de informações. Legal, legal. Oportunidade. Eu não, mais uma vez falando da minha experiência lá de gestão de praias, tem empresa desenvolvendo uma ferramenta do meu setor, vou bater um papo com ela, quem sabe a gente não tem algum ganha-ganha aí nesse meio, né? Vamos fazer um case e tal. Então, sempre é bacana esses contatos, por isso que eu sempre incentivo. Eu lembro que Profimetrics não tinha cliente indústria, e eu trabalhava na indústria. E aí, conversei com eles, sem escritório no Brasil, escritório só em Portugal, né? O mais próximo, né? Vamos dizer assim, a facilidade do português. E eu lembro que a gente falou e foi pensado num produto específico para o cliente, para a empresa que eu trabalhava. Fizemos uma parceria, um preço todo diferente, só para ser um case para eles, e aí eles ganharem vamos dizer assim, só atendiam varejo, agora podem começar também a atender indústria, entende? Então, essas oportunidades são bacanas, né? De tentar desenvolver parcerias. Vamos lá. O Rodrigo colocou aqui: parabéns, a solução abre um oceano de oportunidades na gestão de praias, sem dúvida. Vamos lá.
A parametrização de valor mínimo aceitável para evitar falhas ou fraudes, assim, Arthur, a gente falou de restrições, né? Então você pode colocar. Desculpa, Ricardo, já estou respondendo, mas aqui eu conheço um pouquinho também. Tem, né? Você coloca lá preço mínimo, margem mínima, como o Ricardo colocou, e aí isso dá uma equalizada ali para os preços não fugirem. Imagina que minha empresa trabalha dessa forma, usando a Precifica, a empresa do meu amigo também usa, e aí nossos robozinhos entrassem numa guerra infinita, né? Baixando o preço, baixando o preço, baixando o preço, baixando, até chegar a zero, né? Então a gente coloca limite lá para que isso, obviamente, não aconteça, né? Tem um exemplo na Amazon, livro sendo vendido a 19 milhões. Aí, ó. O robô subiu o preço, não tinha teto. Aí, então, vamos testar, 19 milhões, vamos ver se vende. Pensando, gente, o robô tem uma capacidade muito grande de processar, mas é burro, né? Você tem que dizer para ele a regra, se você não disser, ele é burro, ele é muito rápido, porém ele só faz o que você manda. Então, vamos lá. O Reginaldo disse que já deu like, legal, Reginaldo, obrigado. Obrigado, muito sucesso. Chayenne, sucesso, pessoal. Vocês são demais. Obrigado, Chayenne. Douglas Marinho. Vocês precisam de setor de telecomunicações? Olha, a gente tem como cliente uma das grandes, né? Telco. A gente não está fazendo precificação para eles. A gente está fazendo monitoramento dos planos e pacotes, das configurações de plano. Então, a gente entrega algumas análises de competitividade. Efetivamente, a precificação a gente não está fazendo para essa companhia, mas acho que veio a pergunta do rodoviário, né, de telecom. Acho que vale comentar que a gente é uma empresa de tecnologia, nós temos alguns produtos e a gente sempre trabalha para gerar resultado para os nossos clientes. Então, o projeto rodoviário, por exemplo, ele surgiu de uma necessidade do mercado. A gente não estava nesse segmento até 2 anos atrás, e aí, por demanda do mercado, a gente foi lá e pivotou, né? Então, a gente abriu uma frente para pegar o nosso motor e colocar esse motor numa outra carenagem, né? Mais ou menos isso. Então, tem muita coisa que dá para ser feito com o que a gente tem, e a gente acaba, muitas vezes, trabalhando em projetos segmentados, abrindo novas frentes, como essa de telecom, que poderia ser uma, né? E tem alguém comentando aqui, ó, o Luciano. Recentemente, o Carrefour teve uma falha de precificação que afetou vários produtos no app deles. Acabou gerando estresse e manchou mais a marca. Houve outros casos. A IA poderia ajudar a identificar? Isso é muito comum, cara. Trabalhando no varejão, isso é muito comum. Olha, sim. Eu vi aí o que aconteceu com o Carrefour recentemente. Perto do que aconteceu há uns anos atrás dentro do Walmart, do .com. E lá foi um erro operacional. Né? Não falando do Carrefour, no caso passado eu vi de perto. Né? Então, uma pessoa entregou o acesso para um segundo, e esse segundo errou o dígito. Ele tinha que fazer um input lá de um parâmetro, né? Dentro do sistema deles lá, e isso levou ao erro. Então, o IA, ele como premissa, tem, né, suas restrições, que são os parâmetros, né, incluindo parâmetros de segurança. A gente falou, por exemplo, do preço mínimo, do preço máximo e tal. Então, naturalmente, se a gente está rodando o IA, se a gente está rodando a tecnologia, quem está controlando isso é o software. Né? E o software ele só vai trabalhar dentro das restrições que a gente coloca. Né? Então, a chance de um erro ocorrer é muito remoto. A não ser que alguém entrasse lá e abrisse o parâmetro, né? Chegasse no preço mínimo e falasse, você pode ir até margem zero. Se você der isso como parâmetro para a tecnologia, você tá dizendo que você pode trabalhar dentro desse parâmetro. Mas, até chegar nisso, né, você tem cadeia de aprovação, você tem acessos permissionados, você tem alertas dentro do software. Então, tudo isso para conseguir gerar o resultado. Né? A gente está sempre focado no resultado, então a gente precisa pensar em tudo que cerca este resultado, incluindo gatilhos de segurança como esses que eu coloquei. Gente, eu queria já ir agradecendo aí para vocês, tá? Até peço desculpas aí
Sei que a gente passou um pouquinho do horário, principalmente aí, Ricardo, desculpa aí, cara. Eu sei que o pessoal de price, ele é muito... gosta muito de conteúdo, porque a gente não tem muito conteúdo de price, né? No Brasil não é tão... não tem tanto, então... Tem muita literatura em inglês, né? Mas em português são menos possibilidades e poucos eventos. Então, quando a gente faz alguma coisa assim, o pessoal explora ao máximo. Então, te agradecer muito aí pela tua participação. De verdade, obrigado aí pela parceria. Acho que respondemos bastante. Você, né, respondeu bastante coisas do que o pessoal perguntou. Preço é o lucro, é isso aí, Manuel. É o nome do livro e é uma grande verdade. O preço é o lucro. Algo que bem importante que a gente colocou também é do valor, né? Se a gente consegue entregar um valor bacana, né, o preço passa a não ser aquele primeiro diferencial. Eu gosto sempre de usar um exemplo, que é o seguinte, a gente pensar na última coisa que a gente comprou para a gente, né? Não digo arroz, feijão, né? Não digo isso. Aquela coisa básica, mas pensa na última coisa que você comprou para você, que você curtiu. Uma viagem, um livro, alguma coisa que você fez. Cara, e pensa na importância que o preço teve para isso, né? Normalmente, quando não são coisas essenciais, né? Mesmo em commodities, a gente vai falar de precificação e ajuda a gente a achar muitas oportunidades em commodities, mas a gente dificilmente, a gente pensa que escolhe as coisas racionalmente e olha só o preço. Mas se a gente pensar bem, as últimas compras que a gente fez, com certeza, elas são baseadas em muito mais do que preço, né? A gente olhou a condição, a gente olhou marca, a gente olhou garantia. Se era uma viagem, a gente olhou, putz, cara, não importa que custa 10 pau, né? Mas é a viagem do sonho. Então, sabe, eu podia fazer uma viagem de 500, né? Aqui para o interior, aqui, lá, eu fiz uma viagem de 10 mil, né? Porque, sabe, então, dando um exemplo, né? Então, o preço, ele é importante, sim, ser bem colocado, só que é uma coisa que eu gosto de estudar muito também, a gente não decide racionalmente, definitivamente. A gente decide emocionalmente e depois racionaliza, tentando justificar aquela nossa escolha, né? Gente, mais uma vez, brigadão, Ricardo, obrigado a todos vocês. Deixa eu só falar aqui da pessoa do... Não chegou ainda. Só falar quem é o ganhador da vaga aí. Mas, Ricardo, já te agradecer, se você quiser encerrar aí, falar suas últimas palavras, colocar à disposição. Se quiser me mandar alguma informação aqui da Precifica para eu colocar aqui para o pessoal, quem tiver interesse. Alguns eu sei que vão perguntar com telefone, e-mail, enfim. Obrigadão aí, Paulo, de novo, pelo convite. Muito legal aí o bate-papo. Fico à disposição para possíveis outras rodadas como essa. Pessoal que tiver dúvida, acho que pode me mandar aí o contato direto. Não sei se dá para colocar aí, ricardo.ramos@precifica.com.br. Pode mandar o e-mail direto para mim. Se quiserem também informação sobre produto, serviço, pode usar o meu e-mail aí, o ricardo.ramos, ou entrar lá no www.precifica.com.br. E deixa uma frase legal aqui que eu gosto sempre de replicar, que é do amigo lá, o Fabiano Coelho, que ele é professor lá da FGV de Pricing. Ele fala assim, às vezes, vender muito é exatamente o indicador de que você está vendendo errado. Às vezes você tem muita demanda, está abrindo mão, né? Então, é uma frase para reflexão. Obrigadão, Paulo. Até a próxima aí, viu? Grande abraço, gente. Boa noite. Eu vou encerrar aqui. Como eu falei, eu aviso vocês aí dos próximos. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado.